Pro, você tá falando com o microfone. Obrigado por avisar, meu microfone estava fechado. Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de orientação de estudos. Como de costume, eu gravo as aulas, tá? Para quem não pôde participar, que possa assistir depois, ou até mesmo para quem está aqui presente depois rever alguma coisa, tirar alguma dúvida, fica à vontade para consultar, tá? Então a aula é gravada. Para quem não gosta de aparecer na gravação, eu peço para que fique com a câmera fechada, porque a gravação capta exatamente a imagem de quem está com a câmera aberta. Quem não tem problema em aparecer, tudo bem, pode ficar com a câmera aberta, sem problema, tá? Aí, ao término da aula, eu faço o download do Google Meet e posteriormente o upload no YouTube. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de algumas dicas para vocês estudarem no momento remoto, que esse é o propósito da nossa aula, né, do componente de orientação de estudos. É exatamente refletirmos a respeito do como estudar, algumas dicas, e depois, nas próximas aulas, também de vocês compartilharem como é a rotina de vocês, como vocês estão se organizando para estudarem, que inclusive foi o tema da aula passada, né? Que eu falei bastante a respeito de planejamento escolar, planejamento de estudos, planejamento do tempo, tá? Para isso, para este momento, eu vou colocar um slide aqui, vou compartilhar com vocês, tá? Para vocês acompanharem juntos. Então, nós temos aí ensino remoto. Algumas dicas para estudar remotamente. Então, é sabido, é do conhecimento de muitos, né, que em tempos de pandemia do coronavírus, o momento é de se cuidar e de encontrar maneiras de se adaptar à nova realidade. E a gente sabe que está desde o ano passado, há quase um ano e meio, tentando se adaptar. A cada momento a gente apresenta uma estrutura nova, algo novo, um aplicativo novo, e essa é a dinâmica do momento, se adequar, tá? Se adequar para, da melhor forma, a gente estudar e garantir o nosso conhecimento e o desenvolvimento das habilidades sem muitos prejuízos. Mesmo sabendo que o estudo remoto é necessário, muitos alunos se preocupam com os prejuízos dessa quebra de rotina. E realmente foi uma quebra, todos nós sabemos. Tanto para nós professores, como para vocês estudantes, nós tínhamos o hábito de pontualmente, naqueles dias da semana, naqueles horários, estar na escola, cumprir com a matéria que o professor passava, fazer as tarefas. Então, nós tínhamos uma rotina. Hoje, não temos mais. A rotina está sendo construída por nós. Então, nós precisamos ser o quê? Protagonistas neste momento. Muito mais do que nós já éramos lá na escola. Porque lá na escola era muito fácil, era muito simples no sentido do dinamismo. Então, todos vocês, alunos, estavam numa sala, o professor chegava, passava todas as diretrizes, pedia para abrir o caderno. Neste momento é diferente. Vocês precisam abrir o aplicativo, vocês precisam clicar no link da aula. Então, isso está movimentando, isso está fazendo com que a gente reveja o formato do que é a educação, tanto para o professor, quanto para os alunos, e também para todos os outros profissionais da escola, como diretor, coordenador, vice-diretor. E isso acaba preocupando todo mundo, porque é uma quebra de rotina. E foi uma quebra de rotina inesperada. Ela não foi planejada. E se ela não foi planejada, a gente não tinha como dar andamento. E no meio de tudo isso, a gente acabou fazendo o quê? Adequando a situação. E com isso surgiram aplicativos, Google Meet, aulas online, discussão por WhatsApp, muitas vezes necessariamente não precisa ser só aula por tela, né? Pode ser uma aula assíncrona, que é um termo que eles usam, né? Que, ou seja, a aula está acontecendo, mas necessariamente não precisa ter a presença do professor, por exemplo, como está aqui, aparecendo a imagem. Pode ser uma aula por WhatsApp, uma explicação por WhatsApp, por e-mail. Isso é uma estratégia que surgiu para este momento, coisa que nós não imaginávamos lá na escola, porque lá na escola, o período todo,
a gente via o aluno e tratava com o aluno e vice-versa. O aluno o tempo todo via o professor. Agora pode ser um pouco diferente. Então, por isso, a necessidade dessa adequação. Bom, uma dica que nós temos para o momento remoto é seguir uma rotina. A dica é seguir uma rotina similar à que teria se fosse para a escola. Então, se vocês estudam à tarde ou se vocês estudam de manhã, eu coloquei como exemplo o caso de acordar de manhã, tá? Então, você acordaria cedo, você iria se vestir adequadamente para ir à escola, tomaria um café, lavaria o rosto, iria ao banheiro, uh, e daí, no horário normal, claro, e fariam o quê? Iam focar nas atividades, seguindo os conteúdos programáticos que seriam trabalhados em sala de aula. Então, vocês têm um cronograma. Vocês têm um cronograma para a semana inteira. Vocês têm um cronograma das aulas pelo Google Meet e das aulas pelo Centro de Mídias. Então, vocês precisam se organizar. Da mesma forma que nós, professores, nos organizamos, os estudantes também. Então, a gente precisa acordar cedo. Alguns tomam banho, outros lavam o rosto. Enfim, cada um segue sua rotina. Toma um café, se alimenta, veste uma roupa minimamente adequada para você se sentir confortável nessa perspectiva que eu estou dizendo, e tem que começar a seguir. Então, o nosso horário começa como? Às 7h30 da manhã. Às 7h30 da manhã a gente já tem centro de mídias, logo às 8 tem Google Meet, depois vem centro de mídias de novo. Então, precisa se organizar. Diariamente, precisa consultar o horário das aulas, pelo centro de mídias e pelo Google Meet. E encarar essa situação como se estivesse na escola, tá? Desde que tenha um celular para acessar e etc. Caso não tenha, caso tenha problemas de acesso ou problemas com internet, há outras possibilidades. Por exemplo, as aulas do centro de mídias às vezes ficam no YouTube, existe o canal também na televisão que passa na TV aberta. Então, tem diversas possibilidades que podem ser feitas. Ou, na pior de todas as hipóteses, a escola está de portas abertas para os alunos irem lá, tirar atividade, retirar atividades, tirar dúvidas, os coordenadores estão lá, os profissionais estão lá. Então, precisa ter uma rotina. Não tem o celular, não tem a internet, mas então crie a rotina de ir até a escola para retirar os materiais, para tirar dúvidas com as pessoas que estão lá, para voltar e devolver as atividades que retirou, as atividades feitas. Porque daí a escola vai mandar para nós, professores, mas precisa ter uma rotina. O que não dá é ficar parado, tá? Bom, recursos digitais oferecidos pela instituição de ensino são excelentes para esse momento. Eu acabei de citar sobre isso, né, a importância dos recursos digitais. Eu até falo que são oferecidos pela escola, porque lá vocês também têm a oportunidade, lá tem computador, pode ser utilizado, tá? E principalmente se eles possibilitarem que o professor acompanhe o desempenho dos alunos. Então, se de repente vocês forem numa escola, pedir para usar o computador para acessar uma aula ou fazer uma atividade e enviar para o professor, é melhor ainda, porque a comunicação e as informações ficam muito mais próximas para este momento. Uma outra dica: defina um local de estudos. É importante que o estudante escolha um ambiente tranquilo, no qual não seja distraído pelo que acontece em seu entorno e realmente possa focar, tá? Veja um lugar que você possa ficar, que você possa estudar, que você não se disperse tanto com informações. Então, por exemplo, às vezes fica um pouco complicado estar prestando atenção em uma aula e ao mesmo tempo com uma televisão ligada, né? Às vezes há estudantes que, como exemplo, não estou dizendo que é o caso de vocês, mas há muitos exemplos de pessoas que ligam, deixa o áudio fechado, né? Apenas consta que está presente, mas está com a televisão ligada, está mexendo no celular, vendo WhatsApp, vendo Facebook ou fazendo qualquer outra coisa. Então procurem não se dispersar com essas informações, porque neste momento que o professor já não está presente, não é no momento presente ali, qualquer deslize, qualquer falta de atenção pode gerar uma dúvida imensa.
Por isso que é importante a gente sempre focar num lugar que seja possível para estudar, tá? Equilíbrio do tempo. Pequenas pausas devem ocorrer com uma frequência semelhante à que teria na escola. E não se esqueça de se alimentar e se hidratar. A escola está servindo merenda, tá? Então, tenha uma. De cada aula que existe, de uma aula para outra, sempre tem um tempinho ali de uns 10 minutos, 5 minutos, às vezes 15 minutos, entre o centro de mídias e o Google Meet. Aproveitem, levantem, deem uma esticada no corpo, toma uma água, ou come uma fruta, alguma coisa. Tem a escola, os alunos que vão para a escola, que estão sem aparatos tecnológicos, eles vão para a escola, eles pegam os materiais, retiram, já aproveitam, é, comem a merenda, tá? Então são dinâmicas diferentes para os que estão em casa e para os que vão na escola retirar os materiais, as atividades, que também podem se alimentar lá. Mas precisa de programação, precisa de organização, tá? Uma outra dica que nós temos aí é de vocês se conectarem com os colegas, tá? Para quem tem acesso a um WhatsApp, a, enfim, independente do horário que seja, desde que você tenha esse contato, procure se confortar, conversar com seus colegas, tire dúvidas. Se o professor explicou alguma coisa, professor de inglês ou de matemática, precisa fazer alguma lição ou ficou alguma dúvida, mantenha essa aproximação com seus colegas, isso é saudável. A gente distrai, a gente não fica tão preso só pensando em problemas, a gente conversa, a gente aprende, a gente ouve, a gente ajuda. Por isso que é importante, se possível, manter contato com os colegas. Por isso que eu até coloquei ali o WhatsApp, ele ajuda bastante. Mande um oi, pergunte se o seu colega precisa de alguma ajuda, ou se você precisa de alguma ajuda, qualquer estudante, peça para um colega. Essa troca é muito bacana. Tira a gente um pouquinho da situação que estamos vivendo ali, do problema, e às vezes acaba distraindo, e essa pequena distração que a gente tem acaba melhorando muito o nosso dia. Por isso que é importante a gente se comunicar com os colegas, tá? E uma outra dica que nós temos é a de pedir ajuda para a família, tá? Sempre que possível, pessoal, peça ajuda aos familiares, que também têm um papel fundamental nessa mudança. É importante que os pais, ou até mesmo os responsáveis, demonstrem interesse naquilo que os filhos estão aprendendo e que se disponham a ajudá-los quando possível. A gente sabe que os pais trabalham, têm uma rotina difícil, de pouco tempo, mas se possível, apenas comente com os seus pais ou com os responsáveis: olha, hoje eu tive aula de geografia, história e matemática, foi super legal, ou foi uma aula difícil, fiquei com dúvidas, vou perguntar novamente para o professor, ou se você achou alguma coisa interessante, fale para os seus pais, ou até mesmo se você sente confortável, pergunte a eles. Isso é muito bacana, porque, como eu disse, nós não estamos na escola, nós estamos separados. Até mesmo para ajudar nessa rotina, neste equilíbrio do tempo, neste protagonismo, o papel da família é importante. A família estar junto com vocês e vocês pedirem essa ajuda é muito importante, tá? Então, fica aqui algumas dicas para vocês de orientação de estudos que podem ajudar, que podem facilitar a rotina de vocês, tá? Então, como eu disse, estava terminando aqui, sempre, se possível, ter o contato com a família, com os colegas, ajuda bastante. Mas nunca deixem de dizer para a família, para os responsáveis de vocês, do que vocês estão precisando, do que está acontecendo, porque, por exemplo, acontecem as reuniões de pais, como aconteceu na segunda-feira, e às vezes eles não estão nem sabendo do que está acontecendo, do que são as atividades. Não tenham medo, tá? Perguntem. Ou então pergunte para o seu professor, organize seu tempo, crie uma rotina, tá bom?
A nossa aula de hoje é isso, tá? Algumas orientações. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, se quer fazer alguma pergunta, se está tudo bem. Samuel, quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Então tá bom, pessoal. Eu vou encerrar a aula, vou fazer o download, em seguida o upload para o YouTube. E depois que todo esse processo estiver finalizado, do download e do upload, eu posto a aula lá no grupo. Tá bom, pessoal? Uma boa semana, boas aulas para Tá pronto. vocês. Tchau e até a semana que vem.